No nosso quadro sobre saúde, vamos falar dos rins, já que hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. Os rins têm papel fundamental no funcionamento do organismo. E aqui com a gente, a coordenadora do setor de transplante dos hospitais São Francisco, na Providência de Deus e São Vicente de Paulo, Deise de Boni Monteiro de Carvalho. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada. Primeira pergunta, para todo mundo saber, qual é o funcionamento do rim? O rim tem um papel muito importante de funcionamento no organismo. Ele controla todo o equilíbrio de água e de eletrólitos da gente. O rim recebe praticamente 25% de todo o volume que o seu coração está bombeando agora. Então você vê a quantidade de sangue que está sendo filtrada. Então ele tem um papel de filtro, ele tem um papel de produzir hormônios. O rim produz o precursor da hemoglobina. Quando o rim não funciona, o doente é pálido, ele tem anemia. Ele controla o metabolismo de cálcio e fósforo do organismo, junto com as glândulas paratireoides. Enfim, o rim tem múltiplas ações e ele é fundamental para a sobrevida. O que a gente precisa fazer para deixar eles funcionando direitinho? Pois é, eu acho que uma coisa que se fala toda hora e que é muito importante para tudo funcionar direitinho é você ter uma alimentação adequada, uma vida também adequada, sem grandes abusos, sem estresse, exagero. Muita água, não? Água de acordo com a necessidade. Num dia de muito calor, beber mais água. Num dia de menos calor, não precisa também se afogar. Então é muito importante que o volume ingerido seja adequado. Se você tomou muita água, você vai eliminar mais água. O rim vai trabalhar nisso. Se você toma menos água, ele vai também diminuir, o seu volume urinário vai diminuir. Mas, de qualquer jeito, é importante que se tome uma quantidade adequada de água todo dia. Quais são as doenças que comprometem o funcionamento do rim? As mais frequentes são a hipertensão e o diabetes. Além disso, nós temos as outras doenças, glomerulonefrites, que são doenças próprias do rim, doenças infecciosas que podem comprometer o rim. As septicemias levam a insuficiências renais agudas muito graves, enfim. Mas o que a gente pode ter uma ação mais importante para evitar é ter controle de hipertensão, controle de diabetes e controle de obesidade. A obesidade, além dela por si só poder levar a uma patologia renal, se você é obeso, você vai ter mais hipertensão. Quando a gente fala de transplante, doutora, como é que está a fila hoje para as pessoas que precisam fazer esse transplante? A fila está muito bem controlada, é uma coisa que funciona muito bem no Brasil. Quando uma pessoa está em insuficiência renal, em programa de diálise, ele está autorizado a entrar na fila do transplante. Então, ele vai ser feito uma tipagem do seu grupo sanguíneo e ele vai entrar para a fila, teoricamente, do grupo sanguíneo dele, o O, por exemplo, o A ou AB. Aí é feita uma tipagem DNA e isso vai ficar lá num banco de dados. Quando tiver um doador, vai ser comparado o DNA daquele candidato a receptor com o DNA do doador. E quem tiver mais compatibilidade vai ganhar o rim. Então, normalmente, quando você tem um doador, você recebe uma lista de 10 pacientes que têm compatibilidades adequadas com aquele doador. E aí, dependente da condição clínica que aquele paciente tiver àquela hora, ele vai ser transplantado de acordo com a posição em que ele ficou na lista. Deise de Boni Monteiro de Carvalho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês.